Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de segunda fase de 2024.2. A disciplina é Física. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução? A questão 4 diz o seguinte: considere um sistema isolado que consiste em um bloco de cobre de 1 kg inicialmente a 1000 graus Celsius e um bloco de alumínio de 1 kg inicialmente a 20 graus Celsius. Os blocos são colocados em contatos dentro de um recipiente termicamente isolados e são deixados para atingir o equilíbrio térmico. Sabendo que o calor específico do cobre é de 0,3 joule por grama vezes graus Celsius e do alumínio é de 0,9 joules por grama vezes graus Celsius, pode-se afirmar corretamente que a variação da entropia, item A, do cobre é negativa e o processo é irreversível porque há geração de entropia devido ao fluxo de calor espontâneo entre os blocos. B, do sistema é zero e o processo é reversível porque o sistema é isolado. C, do alumínio é negativa e o processo é reversível, porque a energia é limitada de forma controlada dentro do sistema isolado. E D, do sistema é positiva e o processo é reversível, porque embora haja fluxo de calor espontâneo, o sistema isolado não permite transferência de energia para o ambiente. Então, pessoal, o que a gente pode perceber com relação a essa questão? Quando ele fala no problema sobre a variação da entropia, a gente tem sempre que se preocupar se o processo é reversível ou irreversível, até porque os itens estão tratando sobre isso. E aí, o que nós vamos ter inicialmente, né, dentro do nosso problema que a gente já pode observar? Nós vamos ter que, vamos supor, eu tenho aqui um bloco, né, de cobre, vou colocar o C associado ao cobre, e ele está inicialmente a uma temperatura de 100 graus Celsius. E aí ele está no mesmo ambiente, ou seja, que um bloco de alumínio com uma temperatura inicial correspondente a 20 graus Celsius. Então esse cara aqui eu vou chamar de T0A, que é o do alumínio, e esse aqui o T0C, que é o do cobre. Como eles estão em um local onde vai permitir a troca de calor entre eles, mas não vai permitir a troca de calor entre eles e o meio externo, então naturalmente o que a gente observa? Que de forma extremamente espontânea, né, nós vamos ter que o cobre vai perder calor para o alumínio. Por quê? Porque o cobre ele tem uma temperatura maior. E aí é onde entra o detalhe, gente. Vai haver em algum momento essa volta para que a gente possa dizer que é um processo reversível? Não, né? A gente sabe que vai haver a troca de calor e até ocorrer o equilíbrio térmico, que é o que a questão ainda fala, né? Que vai haver essa troca de calor até a ocorrência do equilíbrio térmico. E aí, quando ocorrer o equilíbrio térmico, ele não vai voltar a aumentar a sua temperatura, o cobre, e o alumínio diminuir sua temperatura. Isso não vai mais acontecer. Então significa dizer que nós estamos falando sim de um processo irreversível. Ou seja, se o processo é irreversível, então, pessoal, não temos nem o que discutir, né? O único item que fala de um processo irreversível é exatamente o que ocorre no item A. Ou seja, a nossa resposta correta é exatamente o item A. De muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Percebo que essa questão aí 4 ela foi tranquila, né? Já que ele só tinha um item falando de processo irreversível. Mas, Robson, se não tivesse ou tivesse algum outro item fazendo menção ao processo e aí ele fosse irreversível também, e aí, o que a gente teria que fazer? Aí, pessoal, nós teríamos que calcular primeiramente a quantidade de calor. Primeiramente, nós teríamos que usar a conservação da quantidade de calor para achar a temperatura de equilíbrio dos corpos, usando o que macete do cobre mais o que macete do alumínio, que é aquela formulazinha, né? Que é a massa do cobre vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura do cobre, mais a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Tudo isso igual a zero. E aí depois disso você acharia a temperatura e aí usaria a fórmula da entropia, né?
onde a gente sabe que a entropia, né, que é o ΔS, como assim a gente representa na física, é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes o logaritmo natural de quem? Da temperatura final sobre a temperatura inicial. E aí, quando você observasse, quando nós temos que o logaritmo natural ele é maior do que 1, a gente sabe que ele é positivo, e quando o logaritmo natural é menor do que 1, ele é negativo. Então, você ia observar lá dentro do contexto se a do cobre ia ser positivo ou negativo a partir desses valores, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Deixei aí um comentário, tente resolver, tente fazer esses cálculos que eu acabei de mencionar. Qualquer dúvida, caso você tenha dificuldade, deixa o teu comentário aí, que eu irei responder com toda certeza, beleza? Um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!